Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu estou trazendo mais um vídeo, um react, né, do Felca versus 10 psicólogos, onde nós estamos conversando, trazendo a linha de raciocínio onde eles trouxeram para o Felca, e eu estou trazendo para o mundo humanista da orientação não diretiva de Carl Rogers, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre essa teoria, barra um jeito de ser, né, porque Carl Rogers ele gostava de falar que era uma forma de ser, uma forma de agir em que nós vamos levar essa orientação não diretiva para o próximo, que é tão importante e eu gosto. Eu queria deixar claro que eu não sou psicólogo, porém, eu conheço essa teoria há mais de 25 anos. Eu estudo bastante. É claro que teve momentos que eu estudei mais, teve momentos que eu estudei menos, mas durante 25 anos eu conheço essa teoria e venho lido bastante, relido algumas coisas, fiz várias palestras, participei de várias palestras. Eu não fiz pessoalmente, é um dos meus projetos que eu quero fazer, dar palestra referente a isso, conversar, porque o meu foco é apoio emocional, crescimento pessoal sobre a teoria, e é isso que eu gosto de fazer, e é por isso que eu estou passando essas informações, que existe uma outra forma de ajudar o próximo, existe uma forma saindo do senso comum, vindo para o conhecimento científico, onde nós vamos ajudar verdadeiramente o outro quando ele precisa de um apoio emocional, quando ele precisa de um ajuste emocional, porque nós temos uma natureza altruísta. Essa natureza altruísta que nós temos pode até prejudicar o outro se nós não sabermos como fazer. Às vezes nós temos a capacidade de fazer, que todo mundo tem, mas às vezes nós não temos a competência necessária, nós não temos o saber necessário para ajudar o outro. E quando o outro está num processo tão grande, num processo tão forte dos seus sentimentos aflorado, qualquer coisa que nós venhamos a falar pode machucar o outro. Sabe um exemplo que eu posso dar? A minha mãe, ela faleceu há pouco tempo. E eu lembro que teve uma pessoa que falou para mim, minha mãe ficou internada 20 dias. Quando ela realmente ficou ruim, ela foi entubada e ela ficou 20 dias. Eu digo 20 dias porque agora eu sei, né, que ela ficou entubada e ficou internada 20 dias até evoluir a óbito. E foi muito doloroso. Mas nesses 20 dias, eu acredito que foi um tempo tão difícil, porque aquele tempo onde eu não sei muito bem o que pode acontecer, eu não sei se ela pode vir, se ela pode ir. Então, aquele momento de indecisão e muitas coisas passam pela cabeça quando a pessoa tá dessa forma. Quando a pessoa tá dessa maneira, é muito difícil, sabe? E eu escutei de uma pessoa assim: não se preocupa, porque Deus sabe o que faz, essas coisas são assim mesmo. Eu escutei que uma pessoa falou pra mim: ó, na situação, não se preocupa, Alexandre, porque a situação em que sua mãe tá, ela não vai sair de lá, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado. Então, foi coisas que machucaram muito. Eu acredito que sim. Essas pessoas que falaram dessa forma não queriam me machucar, mas são coisas que falaram que machucou e muito naquele momento. Até hoje, acho que vai completar. A gente tá em fevereiro, em abril completa um ano. E esse um ano, para mim, parece que foi ontem. Então, quando alguém fala alguma coisa dessa maneira para mim, até hoje em dia, vai machucar muito. Então, não é importante, pelo menos, pensar, cuidar dos sentimentos do outro para que o outro não venha sofrer? Ah, Alexandre, então eu tenho que pisar em ovos, eu tenho que pensar em tudo que eu vou falar? Olha, na orientação não diretiva de Carl Rogers, eu gosto de explicar, porque quando se torna parte do ser, uma forma de viver, nós não vamos se preocupar com isso, porque vai ser natural. Então, até que se torne natural, nós temos que treinar, caso seja, né, do seu agrado, treinar referente a isso, para que não venha a machucar o outro. Às vezes, até numa felicidade, né? Vamos falar, uma alegria constante do outro. Até vamos supor que eu achei R$ 10 na rua. Eu chego mal feliz para alguém, pô, achei R$ 10, olha só que legal. O outro olha para mim e fala: R$ 10? Ah, eu já achei 100. Então R$ 10 é muito pouco. Ou seja, querendo ou não, minimizam o sentimento da pessoa mediante a isso, porque aqui não é em questão de valor, é em questão que eu estou feliz, confiei em você para eu falar alguma coisa e você veio com uma pedrada. Então não é importante pensar que algo pode machucar e pensar naquilo que eu estou falando para que não venha machucar? Por isso que eu estou falando, por isso que eu estou conversando mediante a isso, tá bom? Então aqui nós vamos ver um vídeo do Felca versus 10 psicólogos e algumas questões nós vamos conversar, nós vamos aprender.
para que a gente possa evoluir, tá bom? Então, só lembrando que no lado inferior esquerdo tá o meu Live Pix, se vocês quiserem e puderem me ajudar, é muito importante para que eu possa continuar com esse projeto. E eu também vou deixar fixado nos comentários um curso que eu fiz, como não ser enganado ao comprar um computador. Vou deixar fixado e vocês podem ver e me ajudar também a ficar rico, quero ficar rico. Vocês podem me ajudar aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu me diminuir aqui. Não me diminuir psicologicamente. Estou me diminuindo aqui no programa. Vou abrir. Maximizar. Deixa eu colocar o meu headset gigantesco. Mas é muito bom e ele tem um LED muito bonito. Depois, um dia aí eu ligo para vocês verem. E vamos seguir. Esse aqui vai ser um pouquinho mais rápido, porque o meu prólogo aqui, o que eu falei foi bem extenso. Mas vamos fazer aqui um bom entendimento, tá bom? E aí, cara, tudo bem? Oi, doutor, tudo bom? Prazer, Felipe. Tudo bem, Felipe? Seu nome, Felipe? Ah, o seu é Felipe? O meu é Guilherme. Ah, Guilherme. Isso. O meu é Felipe. Isso. Como é que eu posso te ajudar hoje aqui? Eu precisava de uma terapia. Olha, essa primeira pergunta, eu acredito que é bom ser evitada, porque o que eu posso te ajudar hoje? Uma coisa muito, não sei, parece empresarial, parece que eu tô vendendo alguma coisa, parece que eu tô vendo você como produto, seu sentimento como produto, não tô falando que é, mas não soa estranho quando a pessoa pergunta o que eu posso te ajudar hoje? Não sei, não parece tão humano. E dentro da orientação não diretiva de Carl Rogers, isso deve ser evitado porque pode gerar um sentimento no outro que talvez venha a perdê-lo. Então é bom a gente pensar nessas questões. Terapia gratuita, né? Gratuita? É sim. Tá bom, tá. E quando você pensa em fazer... Olha, eu não tô falando o que é, mas tudo aquilo que nós falamos, o que é dito e o que não é dito, nós percebemos no outro. É importante a gente notar aquilo que o outro falou e aquilo que o outro não falou, para que nós possamos dar um apoio emocional mais efetivo. E também o outro, quando ele tá à flor da pele, tá com as emoções muito forte, ele também vai notar tudo aquilo que nós estamos falando. Então o tom da minha voz, a forma que eu olho para ele, se eu estou batendo, não sei se dá para ver aqui, mas se eu estou batendo o dedo, se eu estou balançando a perna, se eu estou nervoso. Então o tom que eu falo, o outro nota. E isso pode vir a perder aquele ambiente facilitador, aquele ambiente onde nós estamos criando para que o outro possa chegar, ser quem verdadeiramente ele é. Então isso pode quebrar essa questão. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês verem. Né? Gratuita? É sim. Tá bom. Gratuita? Tá bom. Eu não sei. Soou um pouco de julgamento. Então o outro pode notar. Então, ser natural nessa questão é muito importante para o apoio emocional. Sermos quem nós verdadeiramente é e nós nos trabalharmos cada vez mais. Eu sempre falo isso. Quando nós entendemos, nós compreendemos cada vez mais as minhas motivações, fica mais fácil de eu entender e compreender as motivações dos outros. Lembrando que eu também posso ser o outro quando eu estou sendo ouvido. Então, quando eu falei, nós falamos de alguma coisa, é notado. Então, qualquer ar de julgamento, nós possamos vir a perder. Nós possamos vir a quebrar esse ambiente facilitador onde nós estamos proporcionando para o outro. E quebrando esse ambiente, nós possamos perder o outro nessa questão do apoio emocional, que é muito importante nós pensarmos nisso. Os meus vídeos, eu já falo muito sobre como criar esse ambiente facilitador, com autenticidade, com congruência, ser verdadeiro, ser empático, ter consideração incondicional positiva, porque quando eu considero o outro, mas não incondicional, pode dizer que nós criamos alguma condição ali por estar com o outro, então o outro pode notar. Então é bem importante criar esse ambiente. Então todos os meus vídeos eu crio esse ambiente, eu falo sobre isso para que nós possamos conversar e entender que se o outro também percebe essa autenticidade em mim, aumenta a probabilidade dessa pessoa ser autêntica e esse apoio emocional também ser mais efetivo. Então é bem importante por esse critério. Vamos seguir? Tá. E quando você pensa em fazer terapia, quais motivos te trazem pra cá pra fazer isso? Então, a última... Ó, quais são os motivos que te trazem aqui?
né? Então a gente pode entender que se a pessoa veio conversar conosco, tem muitas questões ali envolvidas. Sentimentos, aflorado, 1 milhão de pensamentos, ambivalência, que é dois pensamentos contrários ao mesmo critério, ou seja, ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto, ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Então tem muitas sensações ali. Então eu gosto de toda conversa começar, como é que você está se sentindo? Como é que você está? Se a pessoa ficar muda e não for o tempo dela de falar, ela ficar muda um pouco, eu sempre gosto de falar, ó, pode ficar à vontade. Esse momento eu tô aqui com você. E quando você se sentir à vontade realmente, quiser falar qualquer coisa, sinta-se acolhido por mim. Estou aqui para você. E deixa o tempo da pessoa. Então, tudo isso são formas de poder trazer o outro, criando esse ambiente, fazer com que o outro sinta a vontade para poder falar aquilo que ele precisa ou não. Sem pressa, sem julgamento, sem pressão. E aí ele aumenta realmente a probabilidade desse ajuste emocional. Vamos lá? A terapia que eu fiz foi focado na minha fobia social. A terapeuta, ela ficava entrando umas brisas pesadas. Tá. Isso é muito importante porque ele falou, ó, a terapeuta estava entrando numa brisa pesada. Ou seja, deu a entender que a terapeuta falou algumas coisas em que o Felca provavelmente não estava pronto para ouvir, não estava pronto para trabalhar. Talvez são coisas que o Felca não trouxe e que incomodou o Felca naquele momento. Então o Felca está falando isso agora, que é muito importante. Por isso que quando nós vamos em direção aos sentimentos da pessoa, quando nós estamos lá, tendo empatia de entender aquilo que o outro está falando, nós fazemos um reflexo empático de sentimento, de conteúdo. Quando nós vamos realmente em direção naquilo que o outro sente, como é que você está se sentindo? Como é que é isso para você? Você falou para mim que isso aconteceu, mas falou que isso aqui também aconteceu. Como é que é essa situação para você? Olha, quando você me fala sobre gostar de uma situação e ao mesmo tempo fala de não gostar de uma situação, como é que você consegue lidar com isso? Porque são dois sentimentos contrários. São sentimentos contrários ali que você está lidando. Eu vejo que é uma coisa pesada para você. Eu vejo que esse sentimento está sendo pesado para você. Como é que você está lidando com isso nesse momento? Como que é para você nesse momento? Ah, você está falando para mim que não consegue lidar com isso agora, é isso? E deixa tudo partir do outro. Deixa realmente que o outro te veja como um espelho para que você possa realmente ser empático mediante aos reflexos. Nós não vamos adivinhar, nós não vamos cavar alguma coisa. E isso que o Felca falou agora é muito importante. Ele está mostrando e trazendo que ele ficou incomodado com aquilo que o outro terapeuta trouxe. E que pra gente é importante trabalhar com ele. Vamos seguir? Parei, né? Mas você chegou a fazer alguma coisa pra lidar com a fobia social? Então, Como você ela sentia? falou que eu tinha que sair mais de casa. Por que você não concordou com isso? Conheci. Por que você não concordou com isso? Não sei, soa um julgamento. Soa como se fosse algo verdadeiro em que o Felca não conseguiu concordar. Isso pode ser uma coisa ruim. Da forma que ele colocou aqui, dá para se pensar e aumenta a probabilidade de perder o outro. Por isso que é muito importante ser esse espelho. Ser pessoas. Ah, que papinho, né, pô? Não tá sentindo essa ansiedade e ao mesmo tempo não tá saindo, tem te aproximado de uma vida que faz mais sentido? É que você falou que conhecer pessoas e socializar é importante. Vamos pegar um papelzinho? Foi desconfortável pensar nisso, cara? Não, eu não entendi. Acho que foi muita informação, talvez. Isso foi importante. Lógico que aqui é programa, talvez alguém fala alguma coisa no ouvido do Felca. Eu não tô vendo na orelha dele aqui se tem aquele ponto, provavelmente tem, porque quando os dois falam com ele no microfone, o Felca escuta. Então tem muita coisa aqui interferindo na comunicação. Mas você viu que às vezes quando nós estamos falando muita coisa e aquelas coisas parte de mim e talvez não foi com que o outro trouxe, talvez se perde na conversa. Então, quando nós deixamos o outro passear por onde ele quer,
diminui muito a probabilidade dessa perda. Então nós deixamos com que o outro conduza da forma em que ele quiser. Nós estamos ali para apoiá-lo, nós estamos ali para acolher o outro e aumenta realmente. Eu sempre falo isso, aumenta a probabilidade, porque pode ser que aconteça ou não. Mas nós estamos ali aberto para que aconteça no ritmo da pessoa, e se não acontecer, tudo bem. Se não for para acontecer hoje, pode acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, pode não acontecer. Mas tudo isso é o ritmo da pessoa. Eu estou respeitando quem ela é, no ritmo que ela tem e que ela está disposta naquele momento e que ela está conversando comigo. Então é muito importante porque ela vai se sentir aceita, vai se sentir compreendida. E isso é muito bom para um apoio emocional. Você quer que eu tente perguntar de novo? Não, vamos... O que leva alguém a se sentir deslocado na própria família e como lidar com isso? Acho que essa é uma pergunta importante. Se a gente pensar em validação, em como essa família acolhe as emoções da pessoa ou acolhe o jeito que essa pessoa dependendo do que a gente vê, né? Se é muito invalidante, isso pode fazer com que a pessoa se sinta deslocada, por a pessoa não ser validada ou não ser acolhida dentro daquele ambiente. Então, eu não tenho família, eu sou filho de chocadeira. Ó, aqui o Felca fez uma brincadeira, mas é muito, assim, não tô falando que assim, tem o tom de brincadeira, eu não conheço a vida do Felca, mas ele trouxe uma coisa importante. E uma coisa que dá pra gente conversar e aprender algumas coisas. Quando eu falo alguma coisa da minha experiência, pode tocar no outro de uma forma negativa. Aqui o Felca falou isso, mas pode ser que o Felca não tenha mãe, pode ser que a mãe não foi participativa, pode ser que o Felca não reconheça a pessoa materna como mãe. Ou seja, aquela pessoa, aquele arquétipo mãe, ele não reconheça. Então, olha só. Tudo aquilo que ele falou nesse momento é como se fosse invalidado pelo Felca agora. Por isso que ele falou. Então, dá para trabalhar referente aos sentimentos. Daria para... Vamos voltar naquela frase para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu consigo voltar exatamente na frase. Eu não tenho família, eu sou filho de chocadeira. Não, vamos... O que leva alguém a se sentir... Tá. Ó, o que leva alguém a se sentir deslocado na própria família. Vamos supor... Vamos aqui fazer esse exercício que nós falamos, que é o Felca que está falando essas questões. O que leva alguém a se sentir deslocado na família. Vamos supor que o Felca fala que está deslocado na família ou alguma coisa do gênero. Devolve para a pessoa. Você está falando que se sente deslocado referente à sua família? Como que é isso para você? Aí deixa a pessoa falar alguma coisa. Como que você está se sentindo em relação a quando você fala esse deslocamento da família? Como é que você está se sentindo nesse momento? Porque quando eu falo sobre reflexo de conteúdo, reflexo de sentimento, e Rogers ele fala sobre reflexo empático de conteúdo e sentimento, a gente tem que entender que tem alguns critérios que a gente pode falar, repetir a última palavra, fazer um reflexo mediante aquilo, repetir um contexto, falar sobre um contexto quando é muita coisa. Se for uma frase, talvez repetir uma frase, repetir uma frase de sentimento. Sempre perguntar para o outro como que ele está vendo aquilo, como ele está se sentindo referente àquilo. Eu já falei em outros vídeos que não é somente o repetir em si, mas vem com uma bagagem muito importante. Se vocês quiserem, pode perguntar que eu falo um pouquinho mais a respeito. Então aqui, só nessa primeira parte, dá para trabalhar e muito referente quando o outro traz essa informação. O que leva a alguém, a pessoa pode falar, se ela está falando sobre si, o que me leva a sentir deslocado na própria família. Então é isso, dá pra gente falar. E quando eu falo sobre reflexo de conteúdo e sentimento, esse reflexo, né, reflexo empático de conteúdo, eu não vou fazer toda hora reflexo de sentimento. Reflexo de sentimento. Eu posso também usar um reflexo de conteúdo sobre aquilo que ele falou. Eu posso usar o reflexo de conteúdo e falar como que ele se sente referente a isso. Falar o reflexo de sentimento e falar como é que ele consegue lidar com essa situação. Dá para falar. Repetir a última palavra. Você está falando para mim sobre um deslocamento na própria família? Você está falando para mim sobre um deslocamento na sua família? Se o Felca trouxe. Se ele trouxe, tem que ver a forma em que o outro traz para ver como é que a gente vai lidar com aquela situação. Entendido? Para que o outro se sinta-se confortável. E eu falei entendido que eu estava pensando. Para que o outro se sente
sinta entendido e compreendido. Então, tem várias formas. Então, eu não vou ficar... talvez, às vezes, não é nem interessante fazer um reflexo. Só um sim, entendo. Então, tem algumas coisas que dá para fazer. Mas a gente tem que ser verdadeiro nessa situação. Entendeu? Porque pode ser que tenha alguma questão que a gente não entendeu o que o outro falou. Então, dá para chegar para ele. Nossa, você me falou isso, eu não entendi muito bem. Pode refazer a sua colocação? Eu não entendi. Eu estou sendo verdadeiro. Porque quando eu estou ali com o outro, é para compreender o outro mediante ser empático com aquilo. Então não é somente ouvir, mas sim escutar o que ele falou. Ser empático com aquilo que ele falou. Entender o mundo que ele está, se colocar no mundo dele, vivenciar esse mundo junto com ele. Não é viver o mundo dele. É estar do lado dele, junto com o sentimento dele, junto com a dor dele. É como se a pessoa estivesse sentindo uma dor muito grande. Eu estou com a mão apertada nele, abraçando ele. Nós não vamos soltar. Vamos supor, um exemplo bem chulo aqui. Vamos supor que está tendo um terremoto e a pessoa está com muito medo. Não tem como eu sentir aquele medo que a pessoa está sentindo, mas eu vou estar junto com ele, abraçando. Eu estou aqui com você. Não se preocupe, eu estou aqui com você, não vou te largar. Porque a pessoa sentindo isso pode dividir aquela tensão que o outro está comigo e assim aumentar a probabilidade de um ajuste emocional. Por isso que eu falo que não é só repetir. Não é a palavra repetir. Quando eu repito, eu estou trazendo toda essa carga junto que ele falou, que ele sentiu, que ele pensou, se ele está 20, 30 minutos comigo, se eu estou respeitando, se eu não estou diminuindo, tudo aquilo, toda aquela carga é como se eu estivesse transferindo para ele quando eu falo uma palavra. E ele sente isso, ele pode sentir isso. Então essa frase, o que leva alguém a se sentir deslocado na própria família, mediante o que o outro falou, é muito importante. E essa segunda frase, é interessante essa segunda pergunta. E como lidar com isso? Como que você lida com essa situação? Como que você vê essa situação mediante a isso que aconteceu? Fazer não uma analogia, mas sim umas comparações com aquilo que o outro fala. Você me falou sobre um deslocamento da própria família, mas ao mesmo tempo você falou que gosta de ficar... Eu não estou falando o que ele falou, tá? Eu só estou fazendo uma imaginação aqui. Você falou que gosta de ficar sozinho, mas ao mesmo tempo você fala sobre o deslocamento da família. Você se sente deslocado. Como é que é isso para você ao mesmo tempo gostar de ficar só, não gostar de estar com pessoas, mas ao mesmo tempo se sentir deslocado referente à própria família? Olha só, eu peguei essas questões que ele trouxe. Sabe uma coisa muito legal também que eu já fiz? Teve uma vez que a pessoa conversou comigo um monte de coisa. E quando a gente treina muito isso, conversa com o outro, está disposto a entender e ser empático com o outro, fica muito mais fácil. Então a pessoa falou muitas coisas. E quando ela falou essas muitas coisas, eu cheguei para ela e falei, então você está me dizendo que quando você fez isso, aconteceu isso, e aí você conseguiu chegar até um lugar e fazer isso e acontecer isso, e aí você sentiu dessa forma. E aí quando aconteceu essa outra coisa, você sentiu dessa outra forma. E aí você falou para mim que lidou com essa situação dessa forma, agindo dessa forma, quando o outro agiu dessa forma. Então tudo isso que aconteceu, você conseguiu lidar dessa forma assim, 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 é isso? A pessoa falou, não acredito. Ninguém me entende. Ninguém me escuta. E você conseguiu me entender e me compreender. Nossa, muito obrigado. Agradeceu muito o que eu fiz. Porque realmente, quando a gente escuta uma história e às vezes é longa, às vezes a gente perde o interesse. E quando eu estou ali propício a isso, eu não perco o interesse. E eu tento ao máximo compreender, ser empático naquele momento e vivenciar aquilo com o outro. E quando eu... Não é repetir. Eu nem gosto de usar essa palavra repetir. Mas quando eu devolvo para o outro tudo aquilo que ele me trouxe, com uma situação, com o tom de voz, com o olhar, a pessoa se sente tão acolhida que ela... Nossa, aquilo para ela é tudo. Tudo que ela precisava naquele momento. E tem muitas pessoas que me agradeceu e muito quando eu fiz isso. Não vou falar que é fácil, é treino.
Só que quando a gente para realmente para entender o que o outro está falando, é um exercício normalmente quando a gente está escutando o outro, a gente quer sempre falar alguma coisa. Não precisa se preocupar o que vai falar, se preocupar em que vai falar. Tenta escutar. Tenta escutar mesmo. Tenta guardar quando vir aquela vontade, aquela necessidade de falar e dar um conselho ou ser diretivo. Tenta segurar um pouco. Tenta ouvir a pessoa. Ah, Alexandre, mas eu não vou falar nada. Você está ali com a pessoa. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro que o outro vai compreender isso. Tá? Então, porque muitas vezes, quando a pessoa traz alguma coisa muito importante, a gente fala, nossa, eu nem sei o que te falar. Pode até falar isso para a pessoa, mas cada vez mais nós vamos nos trabalhando, ao invés de falar isso, sabe o que eu gosto de falar? Sabe, essa informação que você me trouxe, eu vejo que é tão importante para você. Você me trouxe uns sentimentos que para você, como eu vejo, é tão pesado, que é até difícil de compreender tudo isso, porque é uma vivência sua. Mas eu quero que você saiba, eu estou aqui com você. Neste momento que você confiou e está comigo, eu tô com você nesse momento, tá bom? Sinta-se abraçado. Olha só, é muito gostoso isso. Eu tô devolvendo uma coisa pro outro, estou ali falando com o outro. Não é que eu não vou falar nada, mas tem formas de falar. E tudo isso é com treino, tá bom? Qualquer pergunta pode deixar que a gente consegue conversar um pouco melhor a respeito. E vamos partir, senão a gente não termina. Esse vídeo eu acho que vai ficar longo. Deslocado na própria família e como lidar com isso? Acho que essa é uma pergunta importante. Se a gente pensar em validação, em como essa família acolhe as emoções da pessoa ou acolhe o jeito que essa pessoa dependendo do que a gente vê, né? Se é muito invalidante, isso pode fazer com que a pessoa se sinta deslocada, por a pessoa não ser validada ou não ser acolhida dentro daquele ambiente. Então, eu não tenho família, eu sou filho de chocadeira. Entendi, tá? Uma das coisas que eu queria falar é assim: quando o outro vem conversar com a gente e ele tá à flor da pele, o sentimento dele tá muito aflorado, tudo isso que ele falou, o outro não tá entendendo. Não é o momento de falar sobre essas coisas. Não é o momento de querer falar, não, às vezes aquilo, porque aquilo, a nossa vida é assim. Não é o momento disso. É o momento de estar com o outro. É o momento de abraçar o outro. É o momento de, mesmo no silêncio, estar com o outro. Então, quando a pessoa tá à flor da pele, chorando muito, tudo isso que ele falou, o outro não tá ouvindo, se torna nada. E talvez se torna desagradável. Às vezes a gente quer falar tantas coisas que nós nos tornamos desagradáveis naquele momento. O outro não tá ouvindo, o outro não tá escutando, o outro tá sentindo dor. Tenta ficar com o outro no sentimento da dor dele. Aquele momento é dele. Não precisa fazer um discurso, não precisa achar que o outro, eu tenho que falar, não, o outro tá sentindo. Deixa ele sentir dor. Você não precisa se sentir assim. Precisa se sentir assim. Se ele achar necessário sentir assim, deixa ele se sentir. Mas faz 1 dia, 2 dias. É o ritmo do outro. É claro que se demorar muito tempo, pode prejudicar ele, mas é um sentimento dele. Deixa que na hora certa ele busca. Deixa que na hora certa ele fale. Fique ali, eu estou disponível para você, cara. Eu tô vendo que essa dor é tão grande e passa tantas coisas pela nossa cabeça. Eu quero que você saiba que eu tô aqui por você. No momento que você precisar, pode contar comigo. Olha só, é tão importante isso para o outro nesse momento. Não ficar falando olha só, esse rapaz falou tantas coisas aqui, que se fosse num atendimento mesmo, o outro estivesse chorando, você acha que ele ia ouvir? É nada. Vamos partir. Muito uma galinha. E essa questão que o Felca falou sobre filho de chocadeira, por mais que para o outro ele esteja brincando, se a gente partir do princípio que para nós é verdadeiro, e ali pode ter um sentimento envolvido sobre aquilo que ele disse e sobre aquilo que ele não disse, então nós podemos partir de um princípio ali. Sabe? Vamos supor, um exemplo aqui. Vamos tentar formular alguma coisa. A gente tá falando sobre família, sobre deslocamento, sobre isso. E você me trouxe, né, essa questão de ser filho de chocadeira. Ou então você me trouxe essa questão
da sua mãe, né? Como que tá sendo isso pra você? Porque eu notei aqui esse tom, esse ar de brincadeira que você trouxe. Mas fica à vontade, se quiser conversar, falar sobre qualquer questão aí, fica à vontade, tá bom? Não tem problema, ele pode brincar o tanto que ele quiser. Mas a gente tem que ter uma seriedade no ar. A gente não precisa dar gargalhada, porque às vezes ele falou aquilo, mas por dentro ele tá chorando, sabe? Ó, pensem bem. Não é porque a pessoa falou que tá tranquila, porque verdadeiramente pode ser que ele esteja. Pode até ser que seja, mas trabalhe no sentimento. Não é porque ele falou que tá alegre, não é porque ele falou que tá contente, não é porque ele falou que tá triste. Tenta entender o sentimento que ele tá trazendo. Não tô falando duvidar do sentimento, entenda o que eu tô falando. Eu tô falando assim, a pessoa tá me trazendo momentos de dores e automaticamente ele brinca para quebrar aquele ritmo e fala alguma coisa. Então, tenta ficar em alerta. Porque se você dá uma gargalhada, pode acontecer igual no vídeo anterior. A psicóloga deu uma risada e validou uma questão que o Felca não tinha gostado. Ele fez uma brincadeirinha ali. Vê o vídeo anterior que vocês vão perceber. E ali parece que quebrou um pouco do clima. Então, para que a gente não venha a perder o outro, não é que a gente vai fechar a cara, né, quando o outro fizer uma brincadeira. Mas não precisa dar aquela gargalhada também. Tenta notar se realmente aquilo que ele falou é aquilo mesmo. Essa palavra filho de chocadeira pode ter vários sentidos. E não é porque o outro tá dando risada que pode ser uma coisa boa. Então é um feeling que a gente que tá conversando com o outro precisa ter pra gente tentar não perder o outro na conversa, tá bom? Ah, Alexandre, então não tem como eu conversar com o outro. Eu posso falar alguma coisa que venha prejudicar. O que eu tô dizendo é isso. Se a gente tem um feeling, notar que alguma coisa pode prejudicar, que alguma coisa pode sair do eixo, que alguma coisa pode deixar desconfortável o outro, é só a gente se respaldar que nada disso pode acontecer, tá bom? Não tô falando que não pode acontecer, eu tô falando que diminui muito a probabilidade de acontecer alguma coisa e nós estamos nos respaldando, tá bom? E é isso que eu quero dizer. Vamos seguir adiante. Seguir adiante é redundância, né? Vamos seguir. Não entendi, mano. Não entendi, não. É, de chocadeira, entendeu? Tipo, doutor, obrigado, viu? Você... Ao ponto de falar não entendi, dá pra gente jogar isso. Olha só. Entendi. Olha só, vamos reformular aqui mais uma vez. Não é que eu tô gaguejando, eu tô pensando aqui o que a gente pode falar. Então, ó. Porque existe 1 milhão de formas de falar. E eu tenho a minha forma de falar, você tem a sua forma de falar. Cada um tem a sua forma. Tá? Eu quero que vocês entendam que a diretividade ela pode prejudicar o momento em que estamos conversando com o outro. Vai prejudicar? Não sei. Mas se nós pensarmos no sentimento do outro, aumenta muito a probabilidade de nós não perdermos ele e dar continuidade na conversa e nós sermos agradáveis em questão a isso. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, quando ele falou filho de chocadeira, a gente podia trabalhar nisso. Certo. Então, isso que ele falou não entendi legal, mas dá pra gente falar, ó, a gente tá falando sobre família, sobre deslocamento, agora você falou sobre essa questão, você quer falar um pouquinho mais sobre isso? É que não ficou muito claro pra mim. Então, tem formas de falar. Não, ó, eu não entendi o que você quis dizer. Eu não sei. O que vocês acham a respeito disso? E aqui se encerra. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas não tem, não. Sinceramente, cara, gostei muito de você, me identifiquei com você. Hoje, se eu fizesse um psicólogo, eu já fiz terapia com pessoas muito mais velhas e já fiz terapia com pessoas muito mais velhas do que a outra velha. E foi legal? Crépita. Acho que se ela levantasse, Deus puxar. Foi legal? Ao invés de perguntar se foi legal, pergunta como que você se sentiu. Vá no sentimento. É difícil errar quando você vai no sentimento. Nossa, interessante, você falou pra mim que já teve várias questões, já fez vários atendimentos com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, né? Como é que você se sente agora? Vai no sentimento. É difícil de errar. Ó, eu não gosto de falar muito erro, porque Rogers ele não falava muito sobre erro, ele fala menos adequado. Porque é lógico que tem coisas que nós vamos falar que não vai destruir o outro efetivamente, que o outro vai sumir da face da terra se a gente falar, tá? Então é bom a gente saber disso.
Então, é menos adequado. Menos adequado que pode ser que a gente não perca ele, mas pode ser que perca. Então, é melhor a gente pensar em não perder do que perder. Então, se a gente falou alguma coisa que desagradou o outro, para consertar depois, pode ser que não dê para consertar. Mas pode ser que dê, pode ser que passe batido, né? Então, aí vai muito dessa questão do aprendizado também. Era velhinho, hein, doutor? Mais difícil se identificar às vezes. Foi legal para você? Como que você sentiu? Como que foi para você? Ó, olha só, reflexo empático de sentimento e conteúdo. Como que você se sentiu? Como que foi para você? Deixa a pessoa falar mais. Você viu? Sentimento e conteúdo. Conteúdo como que você se sente? Desculpa. Reflexo empático de sentimento. Como que você sentiu? Reflexo empático de conteúdo. Como que foi pra você? Não sei se ficou um pouco mais claro. Né? Pois é, tinha uma diferença muito grande de idade. Com você eu me sinto conversando com um brother, meu. Pô, que bom, cara. Fico Então feliz. busquem mais psicólogos Da com mãe. idade parecida. A não ser que você tenha 15 anos aí, que um psicólogo com 15 Não anos. seria psicólogo também, né? Não tem como se formar, né? Pergunta se ele quer morar com você pra sair da mãe. Você quer morar comigo? Você moraria comigo, assim, pra sair da casa da mãe? Não sei se eu moraria com você, mas se a gente fosse em festinha e eu te ajudasse a lidar com ansiedade, eu toparia fazer isso. Só fala de Ó, aqui foi, lógico que foi uma brincadeira, mas o Felca fez uma pergunta, ele respondeu ali, eu não moraria com você. Ou seja, dependendo da pergunta que a pessoa fizer e a gente for grosso, tô falando grosso da forma de ser grosseiro, mas ser grosso da forma de ser ríspido na resposta, o outro pode pensar, nossa, nossa, que resposta, você foi grosso, ou sei lá, nossa, a pessoa sempre pensa assim. Ou pode ser que pense. Mas seja adequado. Vamos pensar no sentimento do outro. Mesmo que ele fez uma proposta indecente, vamos tentar pensar na melhor forma de responder o outro. Olha, você está falando sobre morar com você. É uma questão bem delicada, né? Que tem várias variáveis aí. Mas o importante é que eu posso conversar com você e você pode contar comigo assim que você precisar. Se for o caso, né? Se a pessoa tiver acesso ou não. É lógico que aqui é um programa, talvez o outro tenha acesso, mas daria para ter um gancho. Morar seria uma coisa que existe várias variáveis, mas como você está buscando um psicólogo e você sentir necessidade, você sentir à vontade e quiser continuar com isso, tô aqui para você. Olha só, é até um gancho pro Felca poder ver, pô, o cara tá aqui pra mim mesmo, então pode ser que eu dê continuidade, eu posso dar continuidade, ou seja, nossa, várias coisas, vários ganchos que dá pra fazer quando a gente consegue ter o feeling e pegar a oportunidade. E aqui eu acredito que o psicólogo poderia pegar essa oportunidade, não ser grosso. Não tô falando que ele foi grosso de mal educado, mas foi ríspido a forma que ele respondeu. Você só fala de festa, hein, doutor? Não, qualquer coisa que te trouxesse ansiedade, mas que se você tivesse se expondo te ajudaria, toparia te ajudar a fazer sim. Você tá aprovado, pô. Valeu. Você é um brother meu. Aí, ó, tem um brother meu. Depois nós vai naquela festa lá, viu? Fechou, valeu. Aqui já vai entrar um... Então, aqui se encerra mais um vídeo. Me perdoa, porque esse eu acredito que vai ficar longo, porque eu fiz um prólogo. Mas aqui teve muitas coisas muito importantes que nós conversamos a respeito. O próximo psicólogo. Olá. Olha, esse aqui vai para o próximo vídeo, vamos falar sobre ela. Então, teve muitas coisas importantes. A gente viu aqui nesse último tópico quando a gente responde alguma pergunta que pode acontecer ou não, né? Que pode ser indelicado ou não, ou pode ser que nós estamos alimentando um desejo que o outro esteja usando a gente para alguma coisa ou não. Por isso que é muito importante saber como, quando responder. E se não vai responder, como responder para que não aparenta ser grosseria a forma. E ser sempre verdadeiro com o outro. Isso, autenticidade, nessa questão é tudo, tá bom? Então, por enquanto, eu acredito que é isso. Agradeço quem assistiu até aqui, porque, ufa, falei muito. Então, tá bom? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.